Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, sejam bem-vindos ao Semana da Pan. Eu sou o Vitor Brown e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque na nossa programação. A semana começou com um novo anúncio da Petrobras de aumento dos preços da gasolina e do diesel. O novo reajuste veio pouco mais de uma semana após o presidente Jair Bolsonaro indicar o general Silva e Luna para comandar a estatal. A gasolina terá um aumento de 12 centavos por litro e o diesel de 13 centavos para cada litro. O programa 3 em 1 analisou a decisão. Constantino, e aí? Semana passada a gente aqui no 3 em 1 abordou diversas vezes essa troca no comando da Petrobras e justamente a insatisfação do presidente da República com a alta nos preços. E hoje vem essa notícia. Pois é, Paulo, pelo incrível que pareça, né, e eu sei que eu vou receber algumas pedradas agora, mas é boa notícia, que a Petrobras continuou com a sua política de preços. Ela tem que ser independente, essa coisa de petróleo é nosso, de olhar os interesses nacionais e tudo mais, para acenar para os caminhoneiros é um flerte muito perigoso com o populismo, foi o que eu disse, né, na semana passada. E veja que ironia do destino. Em parte, o preço teve uma nova rodada de aumentos por causa da alta do câmbio, do dólar frente ao real, que tem a ver com o estresse causado no mercado por conta das falas e da própria ação do presidente. Então, olha que coisa curiosa. O preço do combustível é basicamente a união de câmbio mais o petróleo. Né? O petróleo está em alta a médio prazo, você tem uma tendência de alta no Brent e tudo mais, e o câmbio já está acima de 5,60 o dólar, né? R$5,60. Então, isso tudo coloca pressão e é bom que a Petrobras tenha sua autonomia, né, para poder manter a sua política de preço. Ela tem uma dívida toda quase em dólar, né? Ela trata com uma commodity que é internacional, o preço é definido pelo encontro da oferta com a demanda em âmbito global, como funciona para trigo, como funciona para todas as commodities, né? E não é desejável que exista algum tipo de filtro ou de marretada no preço. Eu disse, né, na semana passada que analisar fenômenos nacional populistas como o governo Bolsonaro, o governo Trump, antes aqui nos Estados Unidos, é fundamental para fazer isso direito, separar a retórica de ação de governo. O governo costuma ser responsável e a retórica às vezes é inflamada ou excessivamente populista. Não mudou dessa regra na questão da Petrobras até ocorrer de fato a mudança no comando. Foi isso que gerou mais estresse no mercado, né? O presidente novo sequer assumiu ainda, né? Então tem que ver qual vai ser a política, mas há a expectativa de que fique no gogó isso, que o presidente esteja tentando acalmar certas bases de aliados ali com a impressão de que está fazendo alguma coisa, mas no final do dia a Petrobras vai continuar com a sua independência, com a sua autonomia. Eu espero que aconteça isso, né? Eu acho que é muito mais prejudicial a médio prazo para o país, a longo prazo, se houver de fato algum tipo de ingerência na política de preços da estatal. Agora, a ironia, como eu disse, é que parte dessa alta nova, dessa rodada nova de alta, tem a ver com o estresse do câmbio, que por sua vez tem a ver ligação direta, né, com as falas e ações, dessa vez, do próprio governo. Mark, a gasolina e o diesel estão caros sim, mas eu estou aqui com uma fonte interessante para a gente colocar aqui para o nosso ouvinte, nosso espectador, para a gente fazer uma comparação da realidade no mundo em relação a preço de gasolina e preço de diesel, né, que é o Global Petrol Price aqui. O Brasil, no que se refere à gasolina, está abaixo da média global de preço. A média global está girando em torno, por litro, de $1,08. O Brasil está com 0,9 dólar de média de preço aqui por litro de gasolina. E se a gente for analisar diesel, média global está em torno de 0,98 dólares. O Brasil está com 0,71 dólar. Ou seja, está caro para todo mundo, mas é importante que a gente faça também uma visão global da situação, né? Perfeito, Paulo. Ótimos dados que nos mostram aí como estamos no mundo. E sabe por quê? Porque o mundo todo não está mais dando subsídio para combustível fóssil.
Os países desenvolvidos já começam a pensar em fontes alternativas de energia e não dão mais tanta ajuda assim para diesel, para gasolina, para os derivados de petróleo. Então isso explica um pouco também o porquê que o mundo cobra mais caro do que a gente. A gente ainda tem muita ajuda governamental em relação a esses preços na questão dos subsídios. Olha, o petróleo é uma commodity, né, e por isso tem o preço internacional, não tem segredo, né? O barril subiu, a nossa moeda está muito desvalorizada e aí o preço na bomba dispara. É uma notícia ruim, todos nós abastecemos o carro, o mercado espera hoje que saia aí a suspensão da PIS/COFINS, né, numa edição extra do Diário Oficial. O governo tinha prometido que essa suspensão ia começar a valer a partir de 1º de março. O mercado, portanto, aguarda essa suspensão oficializada e pode, quem sabe, segurar um pouco o preço na bomba, mas não vai resolver tudo ou não. É importante nós termos essa noção de que o preço é internacional, porque isso funciona de forma ruim nesse momento para o petróleo, mas funciona de forma positiva para o soja, por exemplo. Nós vamos começar agora a colher provavelmente uma safra recorde de soja e outros grãos. O soja tem o preço regulado pela Bolsa de Chicago, porque é uma commodity. Eu quero perguntar aqui aos agricultores se eles querem abrir mão lá dessa regulação internacional do preço da soja. Não querem, porque sabem que o mercado funciona assim e o agronegócio vai ganhar dinheiro extra com a moeda desvalorizada, eles vendem em dólar, então o agro vai faturar bastante com essa situação. Então o mercado é assim, infelizmente. Algumas coisas ficam mais caras, outras ficam mais vantajosas e assim as coisas vão se desenhando. Eu, diferente do Constantino, não estou tão aliviado assim, não. Eu acho que essa política de preços do novo presidente, do Lula Silva, digamos assim, ainda não começou. Ele não assumiu, vai assumir no próximo dia 20 de março agora. Então, até o mercado faz uma análise que a atual diretoria da Petrobras meio que pagou para ver. Já que não tinha nada a perder, já vai sair mesmo, então deixou o mercado regular de forma, inclusive, mais livre o preço nesse momento, sem fazer nenhuma menção para segurar nada, o que é muito bom. Eu estou aguardando agora o Silvio Luna assumir para ver como é que ele vai se posicionar frente a esses novos aumentos. E só para terminar, Paulo, veja, nós fizemos a crítica aqui à forma como o presidente fez a troca do presidente da Petrobras. Agora veja que ele fica meio desmoralizado perante os próprios caminhoneiros, que é a principal preocupação do governo, porque ele trocou o presidente, anunciou lá com toda a pompa e circunstância, né, com ofício sexta-feira à noite para fazer a reviravolta e não adiantou nada, porque o mercado continuou aí sendo o mestre na questão dos preços. Então veja que teve todo aquele desgaste financeiro, né, que a Petrobras perdeu 75 bi, tem gente que fala em 100 bi naquela jogada, e mesmo assim a questão principal, que era uma possível regulação de preços, não foi implementada, o que é muito bom, inclusive. O que eu quero dizer aqui para finalizar, que foi só desgaste e pouca questão prática. Diogo, acabou de sair uma notícia aqui importante que o nosso Constantino compartilhou no nosso grupo aqui de WhatsApp. Eu queria compartilhar com todos também. O governo federal decidiu aumentar o imposto cobrado sobre os bancos, limitar a isenção do imposto sobre produtos industrializados, o IPI de carros para pessoas com deficiência, e acabar com renúncias tributárias para o setor petroquímico, com o objetivo de zerar o PIS/COFINS sobre o diesel. Também será zerado o imposto federal sobre o gás de cozinha. No total, as reduções de impostos sobre o diesel e o GLP custarão 3,6 bilhões de reais em 2021, de acordo com cálculos, inclusive, da equipe econômica. Notícia fresquinha aqui para você comentar, Diogo. Pois é, Paulo, é aquilo que a gente já falou em outros episódios, né? Quando você tenta cortar imposto de um lado, você precisa compensar do outro lado, ou com corte de gastos, ou com aumento de arrecadação de outra forma. É aquela história do cobertor curto. Se você puxa o cobertor para cobrir os ombros, fica o pé de fora. Se você cobre os pés, fica o ombro de fora, né? E é interessante porque esse atraso, digamos assim, na entrada em vigor dessa redução, desse corte do PIS/COFINS, que era para ter entrado em vigor hoje, causou uma certa confusão ali na compra, né, dos produtos, porque os distribuidores estavam esperando para renovar os seus estoques nas refinarias, estavam esperando justamente o momento em que esse corte de impostos entraria em vigor, que seria hoje, para não comprar
com a incidência do imposto antes e não ter como repassar isso para o consumidor. E ao fazer isso, ao atrasar essa renovação de estoques, eles acabaram sendo surpreendidos aí com essa alta no preço anunciado pela Petrobras, o que provavelmente deixará elas pelo menos na primeira compra que eles forem fazer aí nas refinarias, né? E essa história aí, a diretoria da Petrobras, que está de saída, o general Nunes Silva ainda não entrou, né, no posto, então ainda não se pode atribuir a ele. Essa política é de se duvidar, é de se questionar se ele será capaz de segurar a alta dos preços, caso haja, por exemplo, uma questão cambial forte ou mesmo uma alta de preços internacionais. É algo que vai exercer muita pressão, vai poder vai até colocar em risco, talvez até o abastecimento de combustíveis no Brasil. Mas eu queria chamar a atenção também para essa questão do ponto de vista do consumidor, da ótica mais da conjuntura, né? O Brasil está enfrentando aí a chamada tempestade perfeita nessa questão da alta dos combustíveis. Porque enquanto o resto do mundo está lidando com uma elevação do preço do petróleo internacional, em um momento em que o número de novos casos de Covid está em queda, a situação do Brasil é inversa. Ou seja, aqui a alta do preço dos combustíveis coincide com um momento em que é um momento dramático de aumento no número de pacientes, de pessoas contaminadas por Covid-19. Se a gente for olhar o gráfico de novos casos, né, aquela média móvel dos 7 dias, se a gente for olhar o gráfico mundial agora, hoje, e comparar com o gráfico brasileiro, a gente vai ver um comportamento completamente diferente. O mundo teve um pico ali de novos casos, né, de uma média de 7 dias por volta do dia 26 de janeiro, e depois teve uma queda bem acentuada de novos casos. O Brasil está num movimento contrário, e o impacto disso é tremendo, porque os brasileiros que já estão com as suas fontes de renda sob pressão, agora têm que conviver com combustíveis cada vez mais caros. E o pior é que lá fora, se a pandemia continuar desacelerando, isso pode, o que é bom, obviamente, do ponto de vista de saúde pública, mas isso pode aumentar ainda mais a demanda por combustíveis, né, lá fora, pressionar os preços do petróleo internacional para cima, enquanto no Brasil a gente vive essa situação. É a tempestade perfeita. E a decisão de aumentar impostos para compensar a isenção em combustíveis sofreu críticas de diversos setores. A informação é de Marcelo Matos. Indústria Química condena fim do regime especial do setor, REIQ, medida adotada pelo governo Bolsonaro para compensar a não incidência do PIS e da COFINS nos combustíveis. O presidente executivo da Abiquim, Ciro Marino, explica que o regime foi editado em 2013 como compensação do ambiente brasileiro ao mercado externo. Enquanto as indústrias nacionais operam com tributação aí da ordem de 40%, 45%, a depender do estado de operação, e os nossos concorrentes, países pares com os quais nós nos relacionamos, pagam entre 20% e 25%. Então, esta redução tributária assemelhava-se, ou pelo menos buscava trazer a tributação à indústria nacional mais próxima da internacional. Logicamente, isso não seria só esse efeito suficiente para garantir a competitividade. A competitividade também é assegurada por custos adequados de matéria-prima, de energia elétrica, que aqui no Brasil continuamos numa assimetria total com o que é praticado lá fora. O regime especial, desde 2018, tinha uma alíquota de 2,25%. Seu fim pode significar uma perda de 2,2 bilhões de dólares. A indústria química alega que haverá reflexo direto na menor produção local. Ciro Marino lembra que o setor cresceu 11% no ano passado, com 2,4% apenas com a produção nacional, e o mercado interno importou 46% do volume consumido, e muitas cadeias podem parar no país. O governo coloca que os produtos relacionados à Covid-19 ficarão de fora, mas a Abiquim considera que será muito difícil separar quais empresas terão direito aos créditos presumidos. Já a FenaBrave, a Federação das Concessionárias de Veículos, e a Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, criticaram a decisão do presidente Bolsonaro em limitar a concessão da isenção do IPI para a compra de automóveis às pessoas com deficiência. O presidente da FEBRABAN, a Federação dos Bancos, Isaac Sidney,
garante que foi acordado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, com o pedido de mais uma cota de sacrifício em pagar imposto maior durante 6 meses aos bancos para compensar a perda na arrecadação dos combustíveis. O presidente da Febraban lembrou que o sacrifício deve ser temporário e tornará mais caro o acesso ao crédito às pessoas e empresas na tentativa da retomada econômica brasileira. O Produto Interno Bruto do Brasil tombou 4,1% em 2020, de acordo com o IBGE. O resultado segue as expectativas, com a atividade econômica registrando a maior contração desde 1996. Com essa queda histórica, o Brasil saiu do ranking das 10 maiores economias do mundo. Para falar sobre o assunto, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Adolfo Saxida, concedeu entrevista exclusiva ao Jornal da Manhã. Secretário, em outras divulgações de PIB, o ministro Paulo Guedes chegava a dizer que esse é um retrovisor, que a situação no momento não é mais essa. A leitura que se deve fazer é essa mesmo, a situação já é melhor. Claro que esse é um balanço do que foi o ano da pandemia de 2020, a pandemia que não terminou. Nesse momento, a situação pode já estar melhor ou não, secretário? Bom, vamos olhar as previsões de mercado em junho. Em junho do ano passado, o FMI dizia que o Brasil ia cair 9,1%. O Banco Mundial dizia que o Brasil ia cair 8,1%. O resultado hoje foi uma queda de 4,1%. Isso mostra o acerto das políticas econômicas tomadas pelo governo federal em conjunto com o Congresso Nacional. E olha só que coisa interessante. Se nós olharmos o segundo semestre de 2020 contra o primeiro semestre, a economia brasileira cresceu no segundo semestre 4,1%. Ou seja, houve realmente um efeito muito difícil da pandemia, mas as medidas de política econômica tomadas deram resultado, amenizaram a queda e nós, passo a passo, estamos recuperando. Agora, o primeiro TRI desse ano ainda é um primeiro trimestre delicado, mas a partir de abril, de maio, a economia começa a entrar numa trajetória de crescimento e nós projetamos um crescimento para esse ano de 3,2%. Denise Campos de Toledo. Secretário, bom dia. Vamos falar desse começo de ano, né? Na verdade, a economia teve uma série de estímulos, especialmente auxílio emergencial, que garantiram esse resultado menos ruim do que se imaginava no começo da pandemia no ano passado. Agora, neste começo de ano, nós temos uma combinação de fatores que trazem maior preocupação. Primeiro, essa nova onda pesada da pandemia, que na verdade vai pegar mais o segundo trimestre do que o primeiro. Nós ainda estamos sem auxílio emergencial, com muito ruído em torno da PEC emergencial. Aliás, vale registrar que o dólar já está em 5,70 novamente, agora logo depois da abertura dos negócios. A inflação está mais elevada, há a possibilidade de elevação dos juros pelo Banco Central, então é uma combinação de fatores que, na verdade, joga contra a retomada da atividade. Muitos analistas de mercado já prevêem, inclusive, retração da atividade neste primeiro trimestre. Eu queria saber como é que o Ministério da Economia lida com essa situação e a própria Secretaria de Política Econômica já alertou para a necessidade de se ter um recado mais favorável em termos de ajuste fiscal, né, a PEC emergencial, de não se dar o auxílio sem ter uma contrapartida, não é? Perfeito, Denise, esse é o ponto. É importante termos contrapartidas fiscais com o auxílio. Mas eu estou vendo só a manchete aqui da Jovem Pan dizendo, o PIB caiu, é a maior queda em 10 anos. Gente, pelo amor de Deus, é a maior pandemia em 120 anos de história. Na maior pandemia da nossa história, nós conseguimos trabalhar governo federal, Congresso, sociedade brasileira, para amenizar uma queda que muitos diziam que ia ser acima de 9%. Então, vamos entender que foi feito um bom trabalho. Esse primeiro trimestre é um primeiro trimestre difícil. Já no ano passado, nós alertávamos que o primeiro TRI ia ser um primeiro trimestre que ia ser um pouco delicado. A pandemia, ela está ganhando força, é nítido isso. Então, qual é a principal medida de política econômica hoje? As 3 principais medidas de política econômica hoje são vacinação, vacinação e vacinação. É isso que vai garantir uma retomada muito sustentável a partir de abril. Agora, além disso, sobre o auxílio emergencial,
é importante destacar o seguinte: se nós dermos um auxílio emergencial sem contrapartidas fiscais, isso vai desancorar as expectativas de inflação. Se você desancorar as expectativas de inflação, você pode ter problemas ao longo do ano. Então, eu tenho certeza absoluta que, mais uma vez, o Congresso Nacional vai ser parceiro da agenda econômica do governo e, tal como nós trabalhamos juntos desde 2019, vamos juntos aprovar uma PEC emergencial que tenha o auxílio para a população carente, mas tenha também as contrapartidas fiscais necessárias para ancorarmos as expectativas e prepararmos a retomada econômica. Secretário Adolfo Saxida, agora a pergunta que chega de Brasília, José Maria Trindade. Pois é, secretário. Daí a importância, né, da aprovação da PEC no Congresso Nacional. Fundamental a aprovação dessa PEC emergencial, que já está encaminhada, vai direto ao plenário da Câmara, assim que for aprovada no Senado, que deve acontecer hoje. Eu queria que o senhor dissesse assim, as bases de retomada no pós-pandemia. Quer dizer, o Brasil está preparado para isso? As empresas brasileiras vão suportar o tranco? Vão, veja. Como eu estou dizendo, em junho, tinha gente prevendo uma queda da economia brasileira acima de 9%. As empresas brasileiras, a sociedade brasileira, deu uma amostra de capacidade de trabalho dentro de um contexto adverso impressionante. Eu tenho certeza que os empresários, que a população, o próprio governo, trabalhando junto com o Congresso Nacional, vai dar a resposta dentro de campo. E nós vamos começar dando a resposta dentro de campo nessas próximas semanas, que é o quê? É mostrar o nosso compromisso com o lado fiscal, é ajudar a população carente, é aprovar os marcos legais. Eu gostaria de lembrar que durante a maior pandemia da história, o Congresso Nacional aprovou marcos legais importantíssimos. Novo marco do saneamento, nova lei de licitações, nova lei de falências, e autonomia do Banco Central. Então, a agenda pró-mercado de consolidação fiscal tem no Congresso Nacional um grande parceiro, e eu acredito que com a liderança do ministro Paulo Guedes e o apoio do presidente Jair Bolsonaro, nós vamos prevalecer e vamos conseguir pavimentar o caminho para um bom ano. Pergunta de Paulo Figueiredo. Bom dia, secretário. O senhor está correto em dizer que a queda do PIB foi muito abaixo até das expectativas que se tinha no início do ano e que isso aconteceu principalmente graças a uma recuperação no segundo semestre, quando as medidas de restrição foram, de certa forma, um pouco mais liberalizadas. Agora tem muita gente discutindo aí novos lockdowns, medidas de restrição ainda mais duras. Qual vai ser o impacto disso no PIB de 2021, se caso aconteça? Olha, eu agradeço a pergunta e assim, nós temos que entender que todo mundo está tentando fazer o seu melhor. Os prefeitos estão tentando fazer o seu melhor, os governadores estão tentando fazer o seu melhor, o presidente da República está tentando fazer o seu melhor. Eu sei que você balançou a cabeça, mas é o que eu acredito. O que acontece... Tem muito governador querendo aparecer, secretário. É que o conjunto de informações que nós temos sobre a pandemia é limitado. Veja Portugal, por exemplo. Portugal era um grande exemplo o ano passado. Esse ano está com problemas. Então é o seguinte, se tiver que ter lockdown, se não tiver, nós vamos trabalhar para, dentro das condições que tenhamos, podermos fazer o melhor possível. Agora, até o momento, os dados que eu tenho sugerem um primeiro trimestre delicado e uma retomada mais forte a partir de abril e maio, mais ou menos agora. Principalmente a partir de maio. Então, é um primeiro trimestre difícil e um segundo trimestre com retomada. Vamos trabalhar a partir disso e vamos ver o que aparece. Denise? Secretário, o senhor fala muito da agenda do Congresso e, na verdade, nós tivemos avanços importantes com a questão dos marcos regulatórios, mas os grandes desafios continuam sendo aí uma incógnita, se a gente vai conseguir avançar ou não. Tem a questão de reforma administrativa, que a avaliação geral é que a proposta que o governo apresentou é muito modesta, porque não produz resultados de curto prazo. A gente sabe do lobby contrário a restrições ao funcionalismo, que é muito pesado. Isso envolve também a PEC emergencial. Tem a questão da reforma tributária,
que não há consenso quanto ao modelo que se deva adotar. Nós tivemos um entrave total em relação às privatizações, todo esse ruído agora envolvendo Petrobras, mas fica difícil se imaginar que se possa avançar de fato com um programa de privatizações que possa assegurar diminuição de tamanho do Estado, maior competitividade, melhores resultados, enfim, tudo que se espera de privatização. O que dá para esperar efetivamente daquela pauta prioritária que foi colocada, inclusive depois das eleições das novas lideranças na Câmara e no Congresso, com esse impasse que a gente vê em matérias que são mais relevantes? Bom, sobre a reforma administrativa, eu acho que tem alguns consensos. Então, acredito que ela vai avançar com mais facilidade. A reforma tributária nós temos que trabalhar. Vamos trabalhar para criar consensos. E vamos sempre avançar nos consensos. Sobre a pauta de privatização, eu acho que nós estamos dando sinais muito claros que 2021 vai ser o ano das grandes privatizações. Eletrobras, Correios, existem também concessões muito importantes, como a concessão do 5G. Então, na minha leitura, Denise, o grande desafio para esse ano é fiscal. Se nós tivermos sucesso em manter a consolidação fiscal, nós vamos ter um grande ano. Por quê? Porque as outras pautas, as de marcos legais, novo marco legal do gás, novo marco legal da cabotagem e vários outros marcos legais, eles estão andando. Eles vão ser aprovados. A reforma administrativa vai caminhar. A tributária, nós temos que avançar em consenso. Então, passo a passo, nós vamos avançar nessa agenda. Agora, melhor do que eu falar é dar a resposta dentro de campo. É fazer o que nós fizemos no ano passado, quando algumas pessoas disseram que ia cair 9% do PIB, mantivemos a calma, está aí o resultado. 4,1% de queda, não é o que nós queríamos mais ainda, coisa melhor, mas é o que deu. E esse ano é isso, vamos avançar, vamos dar resultado. Vamos aprovar essa PEC fiscal essa semana e nas próximas vamos avançar nas outras agendas. É assim que nós podemos recuperar toda a confiança e responder à altura às críticas que estamos recebendo. E a gente fala agora sobre o cenário dramático da pandemia no Brasil. Com o novo recorde de óbitos por Covid-19, mais regiões adotaram restrições para aumentar o distanciamento social. É o que conta agora a repórter Letícia Santini. Atravessando o pior momento da pandemia, o Brasil registrou mais um recorde de mortes pela Covid. Foram 1.910 óbitos confirmados em 24 horas. Já são quase 260 mil vidas interrompidas e mais de 10 milhões e 700 mil infectados, sendo 71 mil registrados só ontem. À medida que o coronavírus assusta o país todo, novas restrições são adotadas para tentar aumentar o distanciamento social. A partir de hoje, começa a valer um lockdown de 15 dias em 60 cidades das regiões de Pato de Minas e Uberlândia, em Minas Gerais. Segundo o governador Romeu Zema, alguns municípios não têm mais capacidade de atendimento e estão transferindo pacientes. E nós não podemos perder o controle, deixar acontecer em Minas aquilo que nós vimos com tanta tristeza em outros locais, que é essa desassistência generalizada. Tudo o que podia ser feito, foi feito. No Pará, um novo decreto ampliou o toque de recolher, restringindo ainda mais o horário de funcionamento do comércio. No Piauí, o governo prorrogou as restrições até o dia 15 de março. Em Fortaleza, no Ceará, atividades não essenciais fecham as portas por 14 dias a partir de amanhã. No Recife, o prefeito João Campos anunciou que todos os trabalhadores da saúde com 55 anos ou mais vão começar a receber a vacina contra a Covid-19 a partir de hoje. Soluções com muita responsabilidade devem ser implementadas e a vacina é aquilo de mais eficaz que pode ser feito nesse momento. Por isso nós vamos ampliar, a partir de hoje, às 18 horas, estará disponível no Conecta Recife a possibilidade de agendamento para os trabalhadores da saúde de 55 a 59 anos de idade. Com muita responsabilidade, nós vamos vencer a pandemia, intensificando sempre a vacinação na nossa cidade. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, lamentou o recorde de mortes e reforçou a necessidade das medidas de prevenção. Atingimos um grave momento da pandemia. As variantes do coronavírus nos atingem de forma agressiva.
A todos vocês, quero dizer que estamos trabalhando firmes para mudar esse quadro. Não somos uma máquina de fabricar soluções, mas somos seres humanos focados na resolução de problemas. Tratamos com a Pfizer e a Johnson & Johnson para que tenhamos, a partir de maio próximo, mais 138 milhões de doses de vacinas para imunizar a nossa população, utilizando o Programa Nacional de Imunização. No mesmo dia, houve panelaços em várias capitais, incluindo São Paulo, contra a atuação do presidente Jair Bolsonaro frente à pandemia. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar medidas de isolamento social. Ele reclamou que governadores e prefeitos adotaram um estado de sítio na pandemia e afirmou que o país deveria combater o vírus, mas não de forma suicida. Na avaliação dele, é preciso enfrentar os problemas e deixar de frescura. O programa 3 em 1 discutiu o assunto. Diogo Schelp, uma coisa nós não podemos discutir aqui. A empatia do presidente da República com as mortes beira a zero, né? Beira zero, Paulo. E também essa exaltação dele, né, essa maneira exaltada de falar sobre essas questões, que são questões gravíssimas, não dá para minimizar o que está acontecendo no Brasil. Não é mera coincidência, né? Toda vez que alguma notícia chega perto dos filhos dele, principalmente quando se referem a acusações, denúncias contra o Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, o presidente se exalta na sequência. É uma coisa muito comum, mesmo falando de outros temas, ele se exalta, usa palavrões e assim por diante. E ele está errado quando sugere que adotar medidas para evitar a contaminação é frescura ou mimimi. Né? Ele diz ali que ele lamenta pelos idosos e pelos doentes, mas a verdade é que esses não são os únicos brasileiros que estão morrendo. Né? Se já não fosse ruim o suficiente. A verdade é que a média de idade dos mortos por Covid-19 no Brasil é de 59 anos, segundo um estudo da Fiocruz, que é um órgão do governo federal, que foi divulgado em janeiro. Essa é a média. 25% tinham menos que 60 anos. Ou seja, 1 em cada 4 mortos por Covid no Brasil tem menos de 60 anos, tá? Isso de 20 a 60 anos. É um número alto. E hoje em dia, além disso, não se pode considerar que uma pessoa na casa dos 60 anos é velha. É uma idade em que as pessoas ainda estão muito ativas, inclusive economicamente, e foi um dos argumentos que foi usado na reforma da Previdência, né, para fazer a reforma da Previdência. Além disso, sobre a questão de doentes ou comorbidade, 32% dos mortos por Covid no Brasil não têm ou não tinham comorbidade alguma. Né? Então, preocupar-se com esses números não é mimimi. Os brasileiros continuam esperando uma solução por parte do governo federal, já que é contra, né, já que o governo é contra as medidas que estão sendo adotadas pelos governadores. O presidente disse que ele ficou com as mãos amarradas. Eu vou ler aqui um trecho da nota do STF no dia 18 de janeiro, do STF explicando, mais uma vez, depois de várias explicações, aquela decisão de abril do ano passado sobre as competências na pandemia. Né? Então, diz a nota do STF o seguinte: não é verdadeira a afirmação que circula em redes sociais de que a Corte proibiu o governo federal de agir no enfrentamento da pandemia da Covid-19. O plenário decidiu, no início da pandemia, em 2020, que União, Estados, Distrito Federal e municípios têm competência concorrente na área de saúde pública para realizar ações de mitigação dos impactos do novo coronavírus. Esse entendimento foi reafirmado pelos ministros do STF em diversas ocasiões. Né? Então, mesmo que o presidente, o seu advogado-geral ou todos os outros que o assessoram realmente tiveram uma interpretação equivocada da decisão do STF de abril do ano passado, achando que tinha amarrado as mãos do governo federal, bom, já está mais do que esclarecido que não é isso. Então, que tal agora o governo federal sair da inércia e fazer alguma coisa, antes tarde do que nunca? O presidente é contra o isolamento social? Ok. Então, qual é a solução que o governo tem a oferecer que não seja deixar o vírus correr solto, superlotando UTIs, matando 2 mil brasileiros por dia? Né? No começo da pandemia, Bolsonaro dizia que era a favor do isolamento vertical. Tá bem, então, já que outras medidas que ele quer deixar na mão dos governadores, que tal propor um plano de isolamento vertical? Né? Que tal reunir estados e municípios e discutir soluções? Né? Porque a gente não vai ter a maior parte da população vacinada tão cedo. Então, já passou da hora do governo sair da inércia e já não dá mais para usar como desculpa a decisão do STF, que já foi mais do que esclarecida de forma bem clara. Sobre a questão das vacinas,
a assinatura dos contratos, quando ocorrerem, vão ser uma ótima notícia. E mesmo o contrato com a vacina da Covaxin da Índia é uma ótima notícia, que acho que não foi comentado pelo presidente. Tem o estudo dessa semana que a Covaxin mostrou ter eficácia de 80%, mais de 80%. E ela já vem sendo aplicada em massa na Índia. E hoje à tarde, os representantes da Covaxin se reuniram com os técnicos da Anvisa para receber ali as orientações de como pedir autorização para o uso emergencial no Brasil. O vice-presidente da Fiocruz para vacinas, né, o responsável pelas vacinas da Fiocruz, me disse em entrevista na semana passada que o Brasil vai dar um salto na vacinação em março e em abril. Nós já estamos em março, então, quem sabe a partir do final ali, meados de março, isso começa a acontecer. Se isso de fato acontecer, ou seja, essas vacinas começarem a chegar em grandes quantidades, porque a estrutura para vacinação existe, né, o Brasil é capaz de vacinar muito mais rápido, só não consegue fazer isso por falta de vacinas. Mesmo que quando isso acontecer, a gente não pode, os brasileiros não podem relaxar os cuidados, porque mesmo depois de vacinado, cada indivíduo demora várias semanas para adquirir a imunidade máxima. Né? Então, e nós estamos vivendo um momento muito crítico da pandemia, não dá para descuidar. Constantino, eu queria ouvir uma análise sua sobre a relação entre pandemia e a eleição de 2022. Como é que você vê o comportamento do presidente da República e como é que você acha que a pandemia vai influir? Paulo, na verdade, o grande problema que eu tenho visto nessa pandemia desde o começo é a politização, né, que está interditando o debate. Mas não me parece que isso venha mais do presidente, não, ao contrário. O Diogo mesmo falou em, talvez, na decisão do STF, uma parte que cabe ao governo federal seja articular, mas está inviável, né? Basta ver a carta dos governadores, basta ver a postura do governador de São Paulo, que é o principal estado. Então, há um excesso de politização e isso está impedindo um debate maduro, realista sobre a pandemia. Veja, deixa eu analisar as falas do presidente hoje, que deram muito o que falar aí, né? Existe uma grande diferença, na minha opinião, entre forma e conteúdo. Ambas as coisas são importantes, mas na minha vida eu sempre me pautei mais pelo conteúdo. Até porque eu escrevi um livro sobre a hipocrisia, né, da esquerda. Então, a questão da empatia, por exemplo, que você trouxe, Paulo, é óbvio que ela incomoda se a gente sentir que há falta de empatia no outro, né, que, aliás, é uma característica da psicopatia. Mas a gente tem que tomar cuidado, na minha opinião, para não confundir, às vezes, o estilo mais bronco, tosco ou direto com a falta sincera, genuína de empatia. E vice-versa. Tomarmos o cuidado para não nos tornarmos presas fáceis de pessoas que calibram discursos para parecerem muito altruístas, empáticas, né? E, no fundo, estão apenas politizando e pensando em eleição. Então, veja, vamos tentar tirar do conteúdo do que disse o presidente ali o que há de razoável, né? Porque a forma, eu concordo, parece faltar tato, né? Mas não me parece faltar empatia genuína ou razão naquilo que ele fala. Veja, em primeiro lugar, né, pegando o que ele falou ontem também, pânico paralisa. Eu escrevi um texto hoje sobre isso, né, remetendo até uma piada do general com a camisa vermelha versus o outro com a calça marrom, né? Nós temos uma escassez de lideranças no mundo ocidental hoje mais corajosas. Lideranças mais corajosas, num estilo Churchill para enfrentar uma ameaça como o nazismo, como Hitler, né? Hoje, se fosse hoje aquilo, a imensa maioria estaria pedindo para assinar um pacto de paz, né, onde todo mundo ia virar nazista. Esse ia ser o resultado prático. Então, ainda bem que no mundo existem pessoas com um pouco mais de coragem para remar contra esse tipo de maré acovardada, né? Fechar tudo é loucura, isso não se mostrou razoável e estamos há 1 ano nesse discurso. 1 ano. Antes era achatar a curva, 15 dias, depois ver. Agora virou uma solução definitiva. Até a vacinação fazer efeito ao longo do tempo e tudo mais. Então, é uma loucura. É uma loucura. Isso sim é falta de empatia e elo com o povo brasileiro, que não tem o salário garantido no final do mês e a estabilidade de emprego de funcionário público, ou não tem a condição de fazer home office, como a imensa maioria de nós, jornalistas, né? Outra coisa, a frase que o presidente usou ali, que o trabalho essencial é aquele que coloca o pão do chefe de casa na mesa, né? Essa frase é excelente, excelente. Vai explicar para um garçom
que não é essencial o trabalho dele. Ele depende desse trabalho para no final do dia colocar comida na mesa para os filhos. Então, tem coisas que estão acertadas ali, apesar da forma brusca, né, que é o estilo do presidente, que também cansa ser alvo de ataques tão baixos e chulos da imensa maioria da imprensa, chamado de genocida, de insensível e tudo mais, né? Sobre vacina, vamos lá, né? Falta no mundo todo, no Canadá, na Europa, basta ver as reportagens, né? E de repente é culpa só do presidente. E aliás, há um truque aí que eu já falei também, né? Até o filho do presidente Eduardo Bolsonaro apontou isso hoje também. Alguns tratam a vacinação em números relativos, lembrando que falta produção de vacina no mundo e que o Brasil tem 200 milhões de pessoas num território continental, e são os mesmos que tratam as mortes em termos absolutos, porque aí o Brasil é um país grande e dá mais ênfase. Então veja como falta honestidade intelectual nesse debate, né? Tá tudo muito politizado. Olha só, demonizam tanto o presidente que tem uma pessoa hoje, por exemplo, de ONG, de educação, né, que falou o seguinte: mimimi e frescura é o que está sendo responsável pelas mortes de milhares no Brasil. Eu até perguntei a ela, falei, vem cá, o que está matando então milhares de pessoas nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, na Argentina? E ela ainda respondeu, né? Aqui é o descaso do presidente, aqui no Brasil. Ela ainda respondeu, quer dizer, no Brasil não é o vírus chinês que mata, é o presidente. Aí ele fala assim, a imprensa me trata como se eu fosse o vírus e botam que ele está atacando a imprensa. Não, ele está relatando como ele é tratado por parte da imprensa, é verdade. Ou por ONGs, ou por políticos, todos que querem vê-lo fora do poder, né? Pelo motivo que for. Um outro, que é jornalista e editor da Globo News, né, falou que, segundo um pesquisador, né, puxou lá da cartola, mudança de postura do governo federal, sendo que o STF deu autonomia de lockdown e esse tipo de medida que estamos vendo, afinal de contas, aos estados e municípios, sim, né? Segundo esse pesquisador que o jornalista da Globo News citou, teria sido possível evitar 3/4 da morte no Brasil. Meu Deus, como é que alguém fala isso e mantém a cara, sem ruborizar? O Brasil já é 20º alguma coisa do ranking de morte por milhão de habitantes. Tá? Não está entre os 5 piores, nem os 10 piores. Agora, se o Brasil tivesse evitado 3/4 das mortes, nós seríamos o melhor país do mundo, junto com o Japão, talvez, e com o Taiwan. Né? Quer dizer, que loucura é essa? As pessoas esqueceram da pandemia, quando é para atacar o presidente, assim como é para mostrar o PIB, né? Aí esquece da pandemia e esquece que são os mesmos que falavam fica em casa, a economia fica para depois. Quer dizer, há muita politização, me desculpa, mas há. Não é à toa que a pesquisa que a própria Jovem Pan fez, né, com 35 mil votos, quem é responsável é o presidente ou são os prefeitos e governadores? Deu quase 97% dizendo que são os prefeitos e governadores. E hoje a hashtag Dória Genocida chegou aos topos de tendência no Twitter, né? O governador tenta tanto colar a pecha de genocida no presidente, com apoio de parte da imprensa tucana, né? Mas, pelo visto, não está dando muito certo. Em live, o presidente Jair Bolsonaro prometeu mais 60 milhões de doses de vacina até abril. A quantidade bate com a previsão do Instituto Butantan de entregar 21 milhões de doses da Coronavac até o fim do mês para aplicação pelo SUS. O programa Os Pingos nos Is discutiu esse e outros assuntos abordados na live. José Maria Trindade, que você destaca, Zé? Pois é, vamos dar uma pincelada aqui, sempre lembrando, né, Vitor, que o presidente Jair Bolsonaro tem mantido aquela constância nas lives. Eu, no início, quando ele disse que faria isso, eu duvidei, porque haja braço. Onde ele estiver, ele faz, né? Ele começou falando, por exemplo, de coisas simples no governo que funcionam. O fim do horário de verão, aquela chatice do horário de verão, ele acabou com o horário de verão. Também confirmou a ida à Argentina, né, na reunião do Mercosul. É preciso acertos no Mercosul. O Mercosul nasceu ali quando havia no mundo inteiro a possibilidade de uniões regionais e haveria a possibilidade de acerto do Mercosul com a União Europeia e que o Mercosul está precisando ali de ajustes. O Mercosul basicamente é Brasil e Argentina, mas os outros países vêm a reboque. Ele falou do essencial. Se você come um pão, é porque o padeiro teve que sair de casa, às vezes pegar um ônibus, geralmente o padeiro pega um ônibus, né, um coletivo,
e anda pelas ruas até chegar na padaria. Então, dizendo que não pode parar, o que eu falei basicamente ontem aqui. Quando o Raul Seixas fez o Dia em que a Terra parou para todos. O que está acontecendo aí nesses lockdowns é de que para de um lado, não para do outro. Ou seja, tem que avisar para o rapaz que lê a conta de água e a conta de luz que nós estamos em lockdown e que não pode. Preciso dizer para o cobrador para não cobrar, porque o devedor também não estava lá. Quer dizer, só para de um lado, e o presidente preocupado exatamente com isso. Ele falando também do preço do gás, está alto, sim, e revela que a maior parte mesmo é em lucro, né, durante a cadeia, porque um bujão de gás um botijão de gás custa na faixa de R$40, em alguns lugares já custa R$100. Ele falou muito da Petrobras. O que acontece é o seguinte: na Binacional de Itaipu, diante da gestão do general Silva e Luna, né, houve acertos ali que desagradaram os que estão acostumados a ficarem pendurados nas estatais. Por exemplo, essa história de sair de avião, o avião da empresa, lógico, né, e ainda ganhar diária trabalhando em Itaipu. Isso é um absurdo. Se você for contratado para trabalhar em Itaipu, se vira e tem que morar por perto mesmo, né? Ele falou também sobre governadores e prefeitos. O presidente vem sendo aconselhado a não entrar em guerra com prefeitos e governadores, e está certo, não deve entrar em guerra, nem aprofundar. Alguns governadores estão assinando carta, hoje mandaram uma carta ao presidente, né? Mas é bom não aprofundar essa disputa aí com os governadores. O presidente está certo. E sobre a queda no PIB, 4,1% Brasil, em decorrência da reação da economia brasileira. Salário emergencial. O salário emergencial leva dinheiro para o município, porque o beneficiado, ele saca lá na ponta, na Caixa Econômica, lá na ponta, no município. E isso, na base da economia, é muito importante. E por último, ele falou da queda de 4,1%, 4,1%. Os outros países caíram muito mais, a exceção foi da China, que cresceu 2,3%, cresceu. Mas a China cresce 6,7%, ou seja, foi também uma queda no crescimento. É isso aí, Vitor. E você, Fiuza, o que destaca da live de hoje? A presença tem sido uma presença reiterada. Acho que eu tô com eco aqui. O pessoal já vai ajustar para você. Dá para seguir, Fiuza, ou você prefere que passe para Ana e daí você comenta na sequência? Não, eu vou, porque tem um delay muito grande. Eu, se puder zerar meu retorno, aí eu agradeço. Bem, eu ia dizendo que a presença do ministro Tarcísio na live, ela é uma presença, de fato, muito importante ali para a comunicação do presidente. Porque o ministro Tarcísio, ele lida, ele é à frente, né, de um programa de ações que não parou durante a pandemia, né? Então, ele tem o que dizer, abordaram especificamente essa questão, né? A questão da saúde do trabalhador nas frentes de obra do Ministério da Infraestrutura. E trouxeram dados, realmente, se puder zerar o meu retorno, eu agradeço, tá? Porque está um delay muito grande, está atrapalhando. Mas, de fato, eles citaram dados sobre saúde, né, positivos, né, a partir das proteções que foram aplicadas nos trabalhadores que seguiram. O ministro Tarcísio citou a entrega de 92 obras, né, no ano passado, apesar da pandemia. E isso torna, de fato, quer dizer, esse discurso de vamos perseguir um PIB melhor, né, vamos, depois dessa recessão provocada pela pandemia no mundo todo, né, onde é que está o nosso combustível para crescer? Então, aí o ministro Tarcísio vem na live trazer, de fato, a demonstração, né? Eu fiz uma pergunta sobre as linhas, né, mais importantes que ele considera para a retomada de crescimento, e ele cita várias linhas, né? São vários programas e praticamente todos voltados para concessões ou privatizações, né? Entrada de dinheiro privado, que ele ressalta,
né, ser promissor por conta dos dados macroeconômicos, né? Diferentemente de alguns vizinhos aí, nós temos, né, como ele disse, uma situação de indicadores muito sólida e nenhum risco no momento de crise sistêmica. Isso para o investidor é tudo, e a chegada do investidor é tudo para um país que precisa de uma alavanca, né? Um país que teve que se endividar, e aí o presidente destacou essa ação, que foi uma ação de aporte de recursos, principalmente, mas destacou essa ação como tendo sido uma ação que contribuiu para que o PIB não caísse tanto quanto era projetado. Ana Paula Henkel, e você, Ana? Sua análise da live de hoje. Olha, Vitor, é sempre muito bom a gente ouvir o ministro Tarcísio, né? O ministro Tarcísio aí eu diria que ele não é nem um soldado do presidente Bolsonaro, mas um soldado fiel do Brasil, né? É um ministro que a gente não viu igual nas últimas décadas, concentrado exatamente na infraestrutura do Brasil, e entende que a economia, uma economia saudável, números saudáveis, precisa passar aí por uma malha positiva, firme da infraestrutura. Então a gente vê que o ministro ele reflete muito, acho que a positividade do brasileiro, o verdadeiro progresso que o brasileiro deseja. E eu estava lendo aqui, enquanto eles estavam conversando, né, eu tinha uma curiosidade, infelizmente não deu tempo de eu mandar a pergunta para ele, porque uma das principais fontes da infraestrutura aqui nos Estados Unidos é exatamente a malha ferroviária, e a gente sabe que a nossa malha ferroviária no Brasil, ela é defasada, né? E eu estava lendo aqui que mesmo em novembro do ano passado, aí já com meses dentro da pandemia, o ministro Tarcísio ele detalhou, né, todo o projeto aí da malha ferroviária prevista para atender a região central do país. Então a gente vê que o ministro ele é um soldado do Brasil, ele traz exatamente essa agenda positiva da infraestrutura muito bem estabelecida, com pilares muito bem estabelecidos, muito bem distribuídos, e como ele muito bem colocou, né, ele traz também a rapidez com parcerias com o capital privado, e isso é essencial para o Brasil crescer. Não tem como a gente crescer números econômicos e ter um excelente ministro como o Paulo Guedes, a gente renovar o Congresso, por exemplo, e passar medidas importantes para o nosso crescimento, se a gente não tem uma infraestrutura muito bem estabilizada. Então, o ministro Tarcísio, a gente vê que hoje ele é uma das faces aí do que a gente quer para o Brasil. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem. Semana da PAN. Semana da PAN. Tudo o que foi destaque em nossa programação.